Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Segunda Coríntios 3:14. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo pode ser abolido. Amém? Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe todos vocês. Bom, nenhuma igreja que se intitula cristã, nenhum líder dessa igreja que se intitula cristã, pode ter autoridade e licença para ensinar o que ele quer. Para nós podermos reconhecer uma igreja de verdade, o caminho para você poder fazer isso é medir o nível de educação, de empenho dessa igreja em relação ao que está escrito. A vontade, a dedicação de instruir as pessoas na verdade de Cristo. Então é impossível hoje, para mim, como pastor e teólogo também, não criticar. Porque nesse exato momento o que mais existe no universo da cristandade, da esfera da fé cristã, são igrejas adotando esse conceito ridículo de acreditar ou de poder achar que eles têm domínio sobre a educação, de falar o que quer e quando não muito até mudar. O sentimento de frustração é inevitável. É tão igual quanto aquela pessoa que para na rua para pedir uma informação, para chegar em um certo lugar, e o mineiro manda ele lá para os quintos dos infernos. E a hora que ele chegar lá, ele fala, mas se eu voltar lá, eu vou pegar esse cara. É o mesmo sentimento. O sentimento de estar sendo enganado, de estar sendo levado a um lugar que não é exatamente onde você quer chegar. Então a igreja ela tem um papel importantíssimo na vida das pessoas que queiram servir a Jesus de forma legítima. E quando ela não corresponde à legitimidade da verdade de Cristo, é como se ela estivesse, obviamente, cometendo estelionato com outros crimes que existem aí na sociedade. O sentimento que o Senhor tem hoje, pela igreja dele na terra, é que ele perdeu completamente a voz ativa sobre aqueles que estão dentro dela, porque ele está sendo impedido de ser quem ele é, de falar o que ele quer, porque muitos o substituem com as suas ideias. E o pastor hoje, eu não vou dizer para vocês aqui que parte dessa pregação também é um pouquinho da minha indignação. Porque muitas vezes até os crentes que entram aqui no cenáculo, eles querem exatamente entender o que está acontecendo, principalmente dentro das igrejas, eles não sabem explicar, mas sabem que tem alguma coisa errada. Eu vou falar uma coisa hoje para vocês aqui, que deve chamar a nossa atenção. Num certo momento que uma igreja passa a querer estabelecer um culto no Antigo Testamento, direcionar e levar as pessoas lá para trás da história defasada, sendo que Deus está querendo colocar os homens da atualidade no ponto da cruz, aonde foi oferecido o Filho dele pela salvação da humanidade. Será que é permitido, pastor, que nesse exato momento igrejas cristãs
utilizem o Antigo Testamento como visão de fé, de vida, de filosofia de vida, de orientação espiritual para a igreja, inadmissível. Eu vou te explicar tudo isso hoje. Então, essa semana, nós vimos a Record e a Igreja Universal do Reino de Deus festejar o estouro da compra de ingressos com o filme Os 10 Mandamentos. E realmente isso aconteceu. E gabando-se de que esse filme está atraindo todas as religiões. Isso tem que chamar a tua atenção. Atraindo todas as religiões, não no sentido de convertê-las, de orientar essas pessoas, mas no sentido de espiritualizar todas elas. E incentivar elas a continuarem na sua crença e na sua estupidez. Então, o Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus, eu quero dizer para você hoje aqui que eu tenho base de estudo para isso, de pesquisa, eles não estão agindo somente para levantar ou alavancar uma conta bancária maior do que eles já têm. Baseado em estudos que esse ministério já fez, eles estão cumprindo, na verdade, uma das metas do protocolo da maçonaria e da ordem mundial, que era exatamente ressuscitar a religião de Moisés. Não que Moisés ressuscitaria para participar de tudo isso com esses líderes mundiais, mas trazer a inconsequência daquela época para os dias atuais, a fim de estabelecer um propósito que o pastor eu vou tratar com vocês aqui. Eu quero sugestionar a vocês uma pregação recentemente que eu dei aqui nessa igreja sobre o cosmopolita, o cidadão da terra. É uma coisa importantíssima que você precisa ouvir. Está dentro das igrejas. Está incorporado em muitos ministérios, fazer as pessoas assimilarem o sentido da pátria, da religião judaica, que é a maçonaria judaica, que eu me refiro aqui. Os irmãos que gostam de pesquisar, pesquisem sobre o sionismo, que é a maçonaria judaica. Não representa judeus, mas é uma atividade que foi vista dentro do judaísmo antes até mesmo de Jesus se encarnar. É uma máfia, uma facção, são grupos de homens que vêm ao longo da história se organizando e se penetrando dentro das religiões, exatamente para fazer acender essa chama de interesse por Jerusalém, pela cultura judaica, pelos acontecimentos passados, e hoje a Universal do Reino de Deus está cumprindo isso descaradamente. O templo que ela construiu ali no Brás, como modelo do templo de Salomão, não é só um propósito de fazer valor do Antigo Testamento, levantar os valores do Antigo Testamento. Muito judeu não concorda com aquilo. O propósito daquele monumento, como desse filme, é substituir uma coisa importante que Deus acredita que pode te salvar. Eles estão querendo dar uma droga que mata, ao invés do alimento que salva. Pesquisem isso, eu estou sugestionando a vocês. Eu não vou explorar isso porque é bem complexo e não dá. Esse plano político é um dos mais vis e malditos que eu já conheci na minha vida. E se você quer saber, 90% das igrejas estão controladas pela maçonaria. E a educação dela também. E isso que eu estou hoje, vou pregar sobre, que eu li, já está na igreja há muito tempo. Paulo lutava contra o regresso do judaísmo. Ele condenava muitos que tinham interesses e vontades de exercer cultura judaica, enquanto Deus queria levar os homens para o plano definitivo da salvação, que foi intermediado e mediado pelo seu Filho na cruz. Eles queriam colocar os homens diante do Monte Sinai e diante do Mar Vermelho. Enquanto Jesus quer dar cruz e a mensagem da cruz a eles, eles querem colocar Moisés abrindo o Mar Vermelho. Então essa contradição pode ser conhecida biblicamente. Pode ser inclusive denunciada também. Amém, Jesus? Amém. Lembrando que o sionismo não representa os judeus. Quem for pesquisar vai ver que há um movimento contra isso lá em Israel, de muitos judeus que não aceitam esses que se dizem judeus representarem Israel. Mas hoje é a liderança mundial. Infelizmente é.
e o cosmopolismo, o sionismo e dentre outras tendências estão penetrando dentro da igreja. Então esse dever de subjugar as nações pelo sentimento de pátria e religião judaica é uma máfia que está dentro da igreja, empenhada na razão, né, de fazer a igreja se interessar pelo culto do Antigo Testamento, para que ela possa perder de vista o pensamento principal e mais importante de toda a Bíblia Sagrada, que é ver o Filho de Deus crucificado pela tua salvação. Não Deus abrindo o mar, mas abrindo o céu para dar o único Filho que Ele tinha, para te substituir na sua condenação, e dar um precedente aos homens na terra, de que eles se salvem da ira e da condenação que virá. É uma coisa bem diferente, bem oposta, bem além do que eles estão oferecendo agora lá no Universal, bem mais profunda. Meus amados irmãos, eu queria te convidar já a abrir a palavra de Deus no texto de Colossenses capítulo 2, versículo 17. Amém? Esse processo que o pastor eu identifiquei com os amados aqui, amém? Espero em Cristo um dia poder ter oportunidade para poder pregar sobre isso, mas já a pregação na nossa grade de pregações lá, para você poder se informar melhor. Amém, Jesus? Então toda vez que você vê pastor, igreja, instituição cristã, levando o povo para o Monte Sinai e trazendo Moisés como referência, ou então os acontecimentos antigos como referências de ensino e incentivo de vida, esses caras, para mim, eles não estão só intencionados a lucrar com isso, eles estão trabalhando para estabelecer uma ordem que te tire e me tire, toda a sociedade, afaste o mundo da verdade de Cristo. É tirar Jesus e colocar Moisés. Eu não tenho nada contra judeu, nada contra Israel, até porque foi de lá que veio o meu Salvador, foi lá que ele se encarnou. Mas eu tenho contra, nesse exato momento, o que vai ser pregado hoje aqui. Irmãos, Colossenses 2,17, aliás, o que vai ser denunciado aqui. Leia em voz alta para o pastor em nome de Jesus. Leia de novo em voz alta. O Novo Testamento diz que o Antigo Testamento é sombra e figura das coisas que haviam de vir. Sombra quer dizer, aconteceu, mas não é o fato mais importante. O Antigo Testamento, ele prepara a história humana para uma coisa importante, mas não é a coisa importante. Por mais que Deus tenha administrado salvação ali e levantado uma linhagem pela aliança de Abraão, a Bíblia está determinando que o Antigo Testamento não é a coisa mais importante. É uma sombra daquilo que estava para vir, Cristo. Amém? Texto de Hebreus 8,13, abra. A sombra que aponta para o verdadeiro. E quando o verdadeiro aparecer, ela vai entrar em extinção, vai desaparecer, diz o apóstolo Paulo. Quando Jesus viesse e se encarnasse e se apresentasse diante da humanidade, da sociedade pela qual ele se manifestou, o Antigo Testamento automaticamente desapareceria pela sua apresentação. Lê o texto. Amém? E aí, pastor, calma que nós já vamos chegar lá. Eu não estou querendo desqualificar os textos antigos, até porque os profetas, na verdade, a religião deles era Cristo. Agora, o que o pastor está querendo aqui hoje trabalhar com você nesse culto? Bom, se Deus tem uma mensagem para nos dar, ela começa onde e termina onde? É isso. Se uma pessoa vai fazer a leitura da palavra de Deus, como eu oriento as pessoas, ela começa por onde? Para ela poder entender. É isso que nós vamos trabalhar com você hoje aqui. Agora, Deus está querendo falar que Ele ofereceu um filho pela salvação daquele pecador, e ele entra dentro da igreja e ouve falar sobre Moisés.
ele é convidado por uma igreja para ir assistir um filme sobre os 10 mandamentos. Em plena época, mundo, sociedade e tempo que nós estamos já chegando à consumação do que foi efetuado em Cristo. O sentimento é de perca, completamente de engano, porque você está querendo, aliás, Deus está querendo transmitir a mim e a você uma mensagem comprometida com o tempo que Ele aceitou, que Ele revelou, e tem gente querendo te trabalhar por uma outra coisa que é bíblica também, mas que não tem mais uso, não tem mais concordância, está defasado, não pode ser usado. E se for usado, Cristo tem que passear com você lá, Jesus tem que ir lá com você para entender o advento do homem que abriu lá pelo poder de Deus aquele mar. Mas se eu não levo Jesus para passear comigo naquele tempo, é óbvio que eu vou tornar o Monte Sinai a referência da minha igreja e Moisés um líder espiritual para a minha vida. Como vou tornar também aqueles acontecimentos ali um incentivo, uma inspiração para aquilo que eu estou precisando agora, que é o advento da facilidade, da solução rápida, do sobrenatural. Bom, Deus não tem problema nenhum com isso, mas pode distorcer, como perverter, e é o que está acontecendo. A herança que nós temos hoje da Universal e de tantas outras igrejas que exploram isso que eu estou denunciando aqui, fizeram acender o gnosticismo, vitaminaram esse movimento inconsequente e espiritualista que está na era medieval. E quem não sabe o que é isso, vai pesquisar. Para de ver novela e vai pesquisar. Porque é o que está nesse exato momento financiando a construção daquele templo, incentivando aquele idiota a colocar o chapezinho de judeu na cabeça dele, sendo que ele não é judeu. Ele pode ser até bandido, mas judeu não é. E qual o interesse dele de querer ter uma tumba de ouro, de querer ter uma banheira de ouro, de querer exercer ou levantar os costumes judaicos em plena era cristã? Porque ele é um retardado, um lunático. Não, ele é um homem interessado, como muitos que trabalham com ele, em fazer retardar a igreja atual, induzi-la à heresia e a mentiras que o diabo lá atrás também trabalhou com o povo judeu e com o povo de Israel. Meus amados irmãos, o fato aqui é o seguinte: se você tem uma coisa inútil, imprópria, sem utilidade, você usa, é o que o Evangelho está dizendo para você. Quando o Evangelho entra na história da humanidade, o Antigo Testamento é sombra. A luz é Cristo. A luz é Jesus. Você quer ver filme bonito? Vai ver o ET. De Varginha. Aí vê a hora que ele aparecer, com aquela cabeça do tamanho de um trem. Entendeu? Você está afim de ver Hollywood, né, aqueles filmes de mega operação? Eu não tenho nada contra não, filho. Você ir ver os 10 mandamentos lá, ver o mar, sabe? Eu já cansei de ver os 10 mandamentos, não é pecado não. Mas você tem que entender por que a igreja está querendo acender isso agora, tá? E eu estou aqui para isso, para te informar. Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2, você vai ler em voz alta. Querer tornar judeus como irmão na fé é complicado, filho. Israel é primo, não é irmão não. A não ser que aceite a Jesus, que se converta, daí a gente fala de fé. Pode ler o texto em voz alta, Hebreus 1, capítulo 1, verso 1 ao verso 2, pode ler. Então o Evangelho, ele é o aparecimento de Jesus. Ele é a luz. O Novo Testamento é um período que Deus quer que todo homem participe agora, porque é perfeito. Então o Novo Testamento, o Evangelho, Jesus Cristo, passa a ser a verdade de tudo.
a essência, o núcleo, o conteúdo real e correto, que o Antigo Testamento não conseguiu cumprir, que os homens falharam lá, mas Jesus veio estabelecer o perfeito. É o que você acabou de ler, ele é a plenitude, ele é o tudo. Se nós queremos algo perfeito, é para ele que eu tenho que ir. Se nós queremos palavra perfeita, é para ele que eu devo me instruir. É com ele que eu devo falar e ouvir o que ele fala. A grande verdade daquilo que o Evangelho está querendo comunicar é que o Antigo Testamento está aí na tua Bíblia exatamente para dizer o que Deus precisou passar na história do homem para trazer o seu filho. E como que ele precisou aguentar o homem e as suas besteiras com a religião para trazer o seu filho para dizer aos homens e à humanidade o que é correto e mais certo para todos nós obedecermos. Então, diante de toda essa escuridão, do que os homens fizeram, do que eles aprontaram, daquilo que eles erraram lá atrás, Jesus ele veio para consertar e revelar e deixar certo aquilo que nós temos que crer. Então, com certeza, se uma pessoa quer ler a Bíblia, é pelo Evangelho que ela tem que começar. É ali, nos 4 livros que narram o início da trajetória do filho dele na terra, tomando para si o nome Jesus para ser sacrificado, como também dar a nós a palavra verdadeira. Como hoje, diante de tantas atrocidades e besteiras e erros cometidos pelos homens com a inscrição cristã, não nos afeta, por mais que nos entristeça, porque nós temos a luz, nós temos a referência, nós temos a coisa mais importante. Então nada disso que está afetando a igreja hoje, por mais que me entristeça, vai me comprometer, porque se os homens erram, ele não. Se os homens falham, ele não falha. Moisés pecou, Moisés errou, por mais que fosse um servo de Deus, mas ele não. Ele é isento de toda culpa, como também isento de todo erro. E se então Deus queria nos ajudar, se o propósito dele realmente era dar aos homens um caminho, uma direção, a missão do Senhor Jesus Cristo realmente era esta: ser o ponto comum, o centro de tudo aquilo que agora a história bíblica narra, fala, ensina. Tudo na vida poderia ser mais fácil se Jesus fosse a luz na tua vida. Mas porque às vezes não é, os homens acabam caindo nos contos, nas ficções, sendo iludidos, enganados, persuadidos e levado muitas vezes a cometer loucuras em nome de Deus, que Deus não aprova, que Deus não concorda. Anunciar um tempo contraditório é iniquidade. Anunciar um tempo que não condiz com o tempo que Deus aceitou é sacrilégio, afronta para a honra de Deus. Desprezar o que o filho dele representou para ir lá no Monte Sinai é como dizer mais ou menos o seguinte para ele: eu prefiro o que aconteceu lá do que o que aconteceu na cruz. Então é exatamente agora o que está sendo firmado dentro das igrejas. O sentido das pessoas está sendo embutido no véu. E o véu está sendo erguido de novo. Aquilo que Jesus quis rasgar, os homens consertaram para erguer. E se nós não tomarmos uma atitude, o Evangelho tem tendência a desaparecer e não ser mais pregado em lugar nenhum. A começar por você que não gosta de ouvir. Amém ou não, cenáculo? Você não falou amém porque você não gosta de ouvir o Evangelho, irmão? Hebreus capítulo 3, versículo 5 e 6, abra. Então o Evangelho é a verdade, a essência, o núcleo, o conteúdo real e correto de tudo que o Antigo Testamento não conseguiu cumprir. O Antigo Testamento é revelado no Evangelho, o Evangelho está escondido no Velho Testamento. Ou seja, Jesus estava lá presente em cada coisa que os homens realizaram ali como sombra daquilo que deveria acontecer lá na frente.
O Senhor sabia que os homens não conseguiriam cumprir uma trajetória com Deus, serem leal com Ele nessa trajetória, mas Ele estava preparando exatamente para fazer tudo isso com perfeição. Por isso que nós estamos aqui como servos dEle, porque Ele é a perfeição. Amém, Jesus? Amém, Jesus, cenáculo. Leia esse texto para o pastor, por favor. Quem entendeu diz amém. Ah, pastor, a lei veio por Moisés, mas a verdade veio por Cristo. Está aí. Ele é sombra, Jesus é a realidade. Ele é uma sombra da história, Jesus é a verdade. A absoluta e plena verdade que pode nos libertar, salvar as nossas almas. Então, se eu estou querendo entender alguma coisa desse mundo, das coisas, do que é relativo aos homens, ao nosso tempo, é para Ele que eu tenho que perguntar. Para aquele que morreu por mim, para aquele que doou a sua vida para me salvar, e me deu um evangelho, uma mensagem, uma verdade que eu não posso substituir por nenhuma outra. E lembra, se eu quiser ter uma conversa lá com Moisés, eu tenho que convidar o Salvador para ir comigo. Se eu quiser bater um papo com Abraão, das experiências que ele teve com a fé, eu tenho que convidar Jesus para ir comigo também, conversar com ele, pois Abraão deu o seu dízimo para Melquisedeque, que é a figura de Cristo no Antigo Testamento. E Moisés disse a Israel que devessem crer no profeta que Deus enviaria para Israel, que também era maior do que ele. Sabe, meu amado, é tão importante a igreja saber o caminho que ela deve andar, e aonde ela deve se inspirar, a quem ela deve submeter, obedecer. Nada contra o filme, mas não é o papel da igreja, nem a mensagem que ela deve pregar. Na atual conjuntura, não é o trabalho que uma igreja deve fazer para a sociedade, uma mega operação em produção do mar se abrindo. Nós temos tantas coisas acontecendo nesse mundo, tantas coisas urgenciais, importantes que devem ser tratadas, que a sociedade está precisando esclarecer, obter conversão, mudança, e eles não estão tendo trato, cuidado espiritual, eles não estão tendo pastor para isso. As igrejas estão explorando a estupidez e a burrice do povo que não quer ler a Bíblia, que não quer leitura bíblica. A igreja não está aqui para falar de Moisés e nem das tábuas do 10 mandamentos, mas do Deus que enviou o Filho para ser crucificado pelos teus pecados, e sofreu para te dar uma chance. Como João capítulo 1, versículo 14 ao versículo 15 determina. Ele é a verdade, Ele é a luz. A lei é Cristo agora. A lei é Jesus agora. Amém? Pastor, não vou ler esse texto aí, mas só testifica. Dá uma sapiada nele e dá glória a Deus aí, cenáculo. João capítulo 14, versículo 6. Diz que Jesus Cristo é a verdade. Ele é a verdade. Lê o texto para o pastor em nome de Jesus. Fala de novo que você falou muito fraco. Muita gente lê esse texto aí e não entende o que está lendo. Ele é o caminho. Ele é a direção que você precisa tomar para a tua vida. Ele é a verdade. É a palavra que você precisa ouvir. Ele é a vida, a condicional de salvação. A salvação encarnada, o direito de entrar no reino de Deus. E de poder ter uma vida sucedida aqui com o Pai. Com as bênçãos de Deus aqui nessa terra. Ele é tudo. Eu tenho um plano de vida
e nesse exato momento eu estou orientado a quem eu devo submeter e obedecer, ou então me inspirar e ouvir. Você é cristão? Você é crente? Então cai de cabeça ali no que Jesus orienta, fala e prega, porque é o caminho. Vai lá e se consulta com aquele que não vai errar em nada que ele te disser. Não vai falhar com você em circunstância nenhuma. Tudo que ele te disser, obedeça, porque é tudo que Deus falaria para você. Porque tudo que ele pregou, o Pai também falou pelos profetas. Então, vai lá e consulta para este Senhor. Pergunta para ele: o que eu preciso fazer? Para mim isso é igreja. Quando o pastor está ministrando, está instruindo, está educando as pessoas dessa fé, como devem viver, a obrigação dele é mais ou menos esse sentido. Ô igreja, o que Jesus faria no nosso lugar é o que nós temos que fazer. Mas não é o que está acontecendo. E muitas instituições, nesse momento agora, elas estão empenhadas a dar às pessoas uma mensagem completamente voltada, ou então dirigida para mundos opostos. Inclusive como Paulo classificou aqui, que para Deus não tem utilidade nenhuma, só tem erros e contradições. Você entra no Antigo Testamento, você só vai ver sangue, guerra, oportunismo, conquistas de terra, homem mentindo, falhando, estrupando filha, filho matando irmão, aliás, irmão matando irmã, estrupando irmã. Quantos erros que você não vê lá acontecendo, gente comendo gente, incesto, homossexualismo, sodomismo, homens de Deus caindo, errando, pecando, gente falhando, não cumprindo voto, sendo destruída, morta, até mesmo penalizada com Deus com morte. O Antigo Testamento é um mar de sangue. E daí muita gente entra lá dentro e fala: mas por que tudo isso? Porque Deus não participava daquilo. Quando ele quis dizer o que é ele, o que de verdade pode representar, ele mandou o filho. Nada daquilo que aconteceu de Adão até a cruz, ele projetou, tudo aquilo é uma ordem pecaminosa, uma consequência de atos pecaminosos. Há situações ali que nós podemos salvar, inclusive, que é a inspiração profética ali naquele tempo, de homens que, inspirados, falaram sobre Jesus, o messianismo e a sua vinda, sobre Israel e sobre o mundo. Fora isso, tudo o que aconteceu ali, a igreja hoje não tiraria proveito. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está me instruindo. Se você quer utilizar alguma mensagem bíblica para a inspiração da tua fé, algum exemplo, tirar alguma circunstância, algum alimento, alguma obra que te edifique, é nele que você deve se alicerçar, se prender, amar. Ele é o herói. Não foi isso que a gente cantou hoje aqui? Ele é o herói. Não foi aquele que tirou o povo do Egito e levou para o deserto. Aquele que levou uma cruz por nós e que abriu a porta do reino celestial para nós podermos entrar. Mas tem gente que tem raiva dele, tem ódio dele. Tem o espírito do anticristo na sua natureza, no seu caráter. Tem repugnância por Jesus. O considera como derrotado, como falido, como fraco, como falso judeu. Mas a Bíblia não. Como verbo encarnado, como aquele que cumpriu o que é perfeito, que deu a Deus o que os homens não conseguiram dar. E hoje é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Ele, ninguém chega ao Pai sem Ele. João 16:3. E o Espírito enviado por Ele é o Espírito da verdade, que só quer falar dele. Pode ler João 16:3. Amém? Pode ler esse texto aí umas trocentas vezes. O capítulo 16 fala sobre o Espírito Santo e o empenho dele de querer fazer convencer os homens
quem é Jesus e o que Ele pode fazer por nós. Será que essas igrejas têm o Espírito Santo quando elas querem levar a igreja para caminhos opostos e contraditórios? Quer comer maná lá no deserto, filho? Quer beber água da rocha? Quer passar pelo Mar Vermelho? Quer assistir às pragas? Quer ver a coluna de fogo? Está a fim de ver a coluna queimar durante a noite, a nuvem durante o dia. Fica à vontade. Porque o Espírito que opera em mim aqui nessa igreja hoje se empenha a levar crentes aqui lá para o Calvário, aonde o Filho foi imolado como uma ovelha pelo pecado da humanidade, por gente que não presta. Por favor, o Espírito Santo hoje aqui nessa igreja quer convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque vai ser condenado quem não crê nele. Da justiça porque ele foi para o Pai e é glorificado para julgar este mundo. Do juízo porque este mundo já está condenado e só vai ser salvo quem crê nele. São mensagens e temas que ele gostaria que estivessem sendo pregados sobre a igreja hoje, ao invés de sombras. Eu não tenho problema nenhum com Moisés, quando eu chegar lá nós vamos bater um papo. Eu tenho certeza que ele está louco da vida, que transformaram ele numa religião, como Maria também é louca da vida lá agora, na glória do Pai, que eu tenho certeza que ela está lá, serva do Senhor, está louca da vida também, que pegaram a imagem dela para transformar ela numa santa, que de santa ela não tem nada. Você corre esse risco, você fica ouvindo coisas que não procedem, fica se inspirando em coisas que não têm natureza bíblica, você corre o risco de se arrebentar, de se estourar. Porque há coisas ali no Antigo Testamento que Deus não vai fazer nunca mais. Acha um cajado aí que abre o mar, e você me fala. Acha aí um cajado aí para mim aí, por favor, que abra o rio Tietê. Daí você me conta. Pastor, a Universal está vendendo o cajado que abre o mar. Não, eles estão te dando vassourada na cabeça, para você ficar mais tonto ainda, e lucrando com a tua ignorância. Eu estou falando aqui para quem tiver que servir. Ô pastor, se eu tenho alguma coisa contra o Macedo? Muitas. Contra bandido e máfia, eu tenho muitas. Depois você conversa comigo que eu vou te falar. Mas a minha vai ficar só nessa hoje aqui. Está preparado aí, cenáculo? João 17:17, lê esse texto também. Nossa, quanto texto, hein? A palavra que ele pregou é o quê? Pode ler? Olha esse cara, ó. Ele não quer a verdade de Cristo, ele só quer a solução. Quem conhece esse cara aí, levanta a mão. Entra na igreja falando que fizeram macumba para ele. Entra na igreja dizendo que está tudo errado na vida dele. Se eu chego assim para mim, já casou com 5 que não deu certo, entendeu? Trabalha e não fica nenhum emprego. Está desconfiado que fizeram bruxaria para ele. A Universal cabe direitinho em você. E vai chegar lá e ainda vai ver o show dos endemoniados. Né? E o cara lá com o bonezinho judeu. Né? A experiência de quem vem para Cristo é dizer exatamente ao indivíduo que está caído na desgraça o motivo que levou ele para isso: o pecado. A minha verdade santifica, diz o meu Senhor. A verdade que ele pregou santifica quem segue ele. Quem segue ele não abre mão do que ele fala e quer ser disciplinado por ele. Quer ser instruído ao ponto de ser transformado por isso. É a marca da igreja. É a marca da igreja que serve a Cristo. É buscar em Cristo a sua adaptação, a sua apropriação naquilo que Jesus fala. É a nossa busca insistente aqui. Saber e conhecer mais sobre Jesus. E mais sobre o que ele fala, para não cair em cismas, costumes, culturas, vícios, inclusive espiritualidades, religiosidades. E me ver futuramente, como muitas igrejas, fazendo peregrinações em Jerusalém,
para visitar lugares sagrados, para ver se pega a terra de lá, leva para casa, para ser uma coisa mais santa. Olha este templo que está aqui construído, o mármore daqui foi tirado de Jerusalém. As colunas que vocês estão vendo aqui, o cimento é de Jerusalém. As telhas são de Jerusalém. Tudo aqui foi tirado e extraído de lá. O ouro puro, refinado, foi roubado do templo de Salomão. Todos nós trabalhamos para construir aqui um monumento, um templo que pudesse realmente ter todas as relíquias de Jerusalém. E rapaz, aquilo lota de gente. E Jerusalém, mais ainda, o que tem de pastor fazendo peregrinação para levar o povo para ser batizado no Rio Jordão fedorento, cheio de lama. Você sabia que o Rio Jordão é isso? E já tem até como é que chama aquele degrauzinho, para o cara descer de sunguinha e ficar boiando lá na água lá, até ele sentir que ele está purificado. Olha, por aqui passou o profeta tal. Olha, aqui foi por onde Jesus levou a cruz. Olha, pega um pouquinho de terra aqui, porque aqui o Senhor orou antes de morrer. O cara, a hora que ele vê, ele está vindo para o Brasil com um caminhão de areia, de cimento, de pedra e de água. Quantos perceberam isso? Levanta a mão aí. Quantos estão percebendo? Pode levantar a mão, irmão. Oh, meu Deus do céu, o que mais você ouve pela televisão, filho? Não, pastor, é para inspirar a fé. Inspiração é isso aqui. Não, pastor, isso aí inspira a fé das pessoas. Não, manda elas para o inferno. Manda elas para o antiquado, lembra? Para a sombra, para aquilo que não serve mais. Jesus é a verdade. E o Espírito Santo só quer falar sobre ele, irmão. Amém, Jesus ou não? Abre o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20 ao verso 22. Agora você vai ler o que você já leu, mas repete aí. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Está preparado aí? Então lê. Pois quantas? Há de Deus. Amém. Todas as bênçãos que estão prometidas no Antigo Testamento estão penhoradas em Cristo. Todas as promessas que Deus falou lá. Lembra a glória do segundo templo? Quem leu esse texto de Ageu? Quantos conhecem aqui? Vai, ser crente você deve te conhecer. Amém. Quantas visões, contemplações que os profetas tiveram lá, que eles morreram e não viram se cumprir. Muitas promessas que foram dadas lá estão penhoradas em Cristo, ou seja, Ele cumpriu para exercer agora esse poder sobre aqueles que vão viver essa fé, que vão viver a crença nele. Isso quer dizer o quê? Que nenhuma figura, nenhum homem que existiu antes dele ou depois dele pode liberar para você as promessas. Isso é um acordo que o Pai fez com o Filho. De que se ele fosse perfeito na sua missão, tudo que relaciona a salvação só poderia ser efetuado sobre alguém que fosse crente nele. Quem crê nele tem a vida, quem não crê nele está condenado. Todas as bênçãos estão penhoradas nessa condicional. Se você crer, você tem. Se você não crê nele, você está fora. Então eu como pastor, isso aqui como igreja, filho, para mim poder ver esse cara abençoado que está aí no pão, eu creio que tem que ser crente. Não adianta eu ficar aqui, entendeu? Animando a multidão para ficar fazendo ela acreditar que Deus pode fazer alguma coisa por ela, como fez lá por intermédio de Moisés, porque enquanto ela não liberar a fé dela para Jesus, enquanto ela não liberar a vida dela para Cristo, Deus não vai abençoar. Ela não vai participar. Mas não é importante crer em Deus até o diabo crer. Aí é que entra a ênfase do cosmopolismo. É a fé no Deus único, que as religiões todas concordam com isso, com esse termo. E a Bíblia não.
Não é o monoteísmo. Todos nós cremos no Deus de Israel. Ah, é? Mas o Evangelho fala que as promessas do Deus de Israel só são liberadas se o homem crê no Filho dele. Então hoje você não veio ouvir historinha de Moisés aqui não, filho. Para quem está ferrado, falido e já caminhando para o inferno, eu acho bom você levantar o teu olhar e olhar lá para a cruz, aonde ele foi, lá morto pelos teus pecados, para ir oferecer a tua vida a ele logo. E para Deus poder te abençoar, ele vai precisar certificar que essa fé está no teu coração, que essa fé está na tua alma. Então vai lá no muro de lamentação lá, põe a mão lá no muro de lamentação, lá o tonto. Entendeu? É assim que eles ficam. E vai lá e põe a foto do marido. E vai lá, põe uma lista de petições, uma lista de clamores. E fica lá. Isso que é vontade de querer ser judeu, hein? Isso que é vontade de morar em Israel, hein, filho? Eu gostaria que muitos judeus ouvissem a verdade sobre Cristo, que muitos deles fossem evangelizados por gente que é crente, mas não tem. E vocês sabem de uma coisa? Que muitos judeus que eu conheci, eles são vaidosos, porque eles sabem que chamam a atenção. Muitos deles não querem ser superiores, mas a sociedade faz deles ser superior, como se Jerusalém fosse o centro do mundo. E em Cristo não é. É uma outra civilização, um outro povo que precisa dele para se salvar. Não há nada de especial lá naquela terra, a não ser a história bíblica que está lá para comprovar que esse Deus existe. Então, para você se salvar, você precisa se tornar um crente em Jesus. E para obter benefícios da salvação de Deus, o céu precisa confirmar isso na tua vida. Então a igreja não consegue trazer uma pessoa para Jesus num culto só. São vários cultos ministrados para poder abrir uma portinha dentro do coração dela. A nossa chance para que isso aconteça é a pregação. Então, se eu ficar falando de heróis da fé aqui ao invés dele, eu retardo isso. Se eu ficar falando de sombras ao invés do que é verdade, eu retardo esse processo. Posso te prejudicar, te falir, te comprometer. Como muitos agora estão abandonando o cristianismo para voltar às suas religiões antigas, porque não conseguiram ter uma experiência verdadeira com o cristianismo, porque infelizmente caíram na mão de bandidos. Toma cuidado com isso. Segundo o texto de Romanos 3:25. Cristo, portanto, é o verdadeiro profeta, sacerdote e rei, o verdadeiro servo do Senhor, a verdadeira expiação pelos nossos pecados. Segundo a Colossenses 2:11. Cristo, portanto, é a verdadeira circuncisão. 1 Coríntios 5:7. A verdadeira Páscoa. Efésios 5:2, o verdadeiro sacrifício. Mateus 1:21, Lucas 1:17, Romanos 9:25, 26, 2 Coríntios 6:16 e 18, Gálatas 3:29, Tito 2:14, Hebreus 8, do 8 ao 10. Cristo é a verdadeira descendência de Abraão, o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus. O verdadeiro templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. O verdadeiro Sião, a verdadeira Jerusalém, Gálatas 4, versículo 26, Hebreus 12, versículo 22. A verdadeira religião, João 4, 24 e Romanos 12, versículo 1, Filipenses 3, versículo 3. Ele é o tudo de Deus confirmado, de coisas que no passado não deram certo, mas que ele veio cumprir, realizar e tornar perfeito diante de Deus. Então, se você agora quer trazer aquelas figuras para o teu dia, para a tua experiência, para o que você está vivendo agora, do que aconteceu com Israel na antiga aliança, leva Jesus para participar disso tudo.
Vamos levantar um tabernáculo para adorar a Deus aqui. Ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo, diz a palavra. Deus não habita em templos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é a igreja. Ele é o templo. Ele é o tabernáculo. Ele é o sacerdote. Ele é a nuvem de dia e a chama de noite, e a coluna de fogo de noite. Ele é tudo o que aconteceu lá, de maneira espiritual, eterna, perpétua, na tua vida, se você crer. Ele é o maná que desce do céu aqui agora. Ele é a água que sai da rocha. E o véu se rasgou, irmão. Ele cumpriu a lei para que a lei fosse extinta. E ele se tornasse a lei de Deus. A lei que nós temos que obedecer. E estão querendo embutir nos olhos das pessoas e nas suas mentes de novo esse véu. E afastá-las do verdadeiro evangelho. Da verdadeira pregação, da verdadeira mensagem que Deus quer trazer a essa terra. Que não consiste em pátria, não consiste em religião, não consiste em posses materiais, mas no preço que Deus pagou pela humanidade, para que ela pudesse ser perdoada e reconciliada e redimida e transformada para a glória do nome daquele que morreu. A sociedade se derrama num lapso, num colapso, num caos tremendo hoje. E muita coisa que está acontecendo nesse mundo aqui, o Senhor Jesus profetizou e avisou. E qual é a igreja que hoje se dedica a pregar, a falar e a explicar esses adventos biblicamente? Nenhuma se doa a dizer às pessoas que o que está acontecendo com esse mundo já é o juízo prévio de Deus aqui nessa terra. Nós estamos entregues na mão de homens furiosos, sanguinários, e a única esperança de salvação que há para nós hoje não está nesse mundo e nem nesse modelo republicano e nem no futuro governo mundial, mas na fé dessa porta que Jesus abriu por intermédio da sua obra, e que ele disse: quem entrar por ela se salvar-se-á e encontrará paz eterna. Eu não me tornei cristão por pretensão, não me tornei cristão e pastor por herança familiar, não me batizei por herança familiar, não estou fazendo nada do que eu estou fazendo aqui agora por profissão. Toda a minha dedicação como pastor se deve ao fato que eu recebi a mensagem verdadeira e pude ter o direito, pelo menos uma vez na minha vida, de saber quem era Jesus e se era isso que eu queria na minha vida. E hoje eu gostaria que você também pudesse ter um pouquinho disso na tua vida. Como também ter a liberdade de dizer não ou um sim, mas sendo enganado, lubridiado, induzido por mensagens opostas, paralelas, falsas. Eu não tenho como certificar que as pessoas podem se salvar. O Evangelho não dá nenhuma garantia de que alguém possa ser salvo em Cristo sem ter informação, sem ter pregação. Por isso, há um risco tremendo sobre o que nós estamos tratando hoje aqui. Quando a glória de Cristo passa a ser ofuscada e tomada por homens que querem tomar o seu lugar, que querem ser mais do que Ele, que querem se tornar referências. E no caso, obviamente, não é Moisés, mas são homens que estudaram aquele acontecimento e querem fazer daquele acontecimento a coisa mais importante que a sociedade deve ouvir agora. E todo aquele dinheiro que foi pago ali para fazer aquele cinema, aquela arte de produção,
poderia estar sendo gasto nesse exato momento agora para alimentar almas com essa palavra que você está ouvindo aqui. E não está. Então, se você quer saber mais ou menos o que eu estou sentindo aqui agora, revolta. De saber que o meu Senhor merecia um pouco de atenção por parte desse público que lota a igreja e Ele não tem. De saber que nesse exato momento Ele merecia ver a sua igreja ser pastoreada por gente honesta e Ele vê ela sendo tomada por bandidos. E esses bandidos, sacrificando almas para o seu bem-estar ideológico e religioso. Hoje, a coisa mais decente que você deveria fazer para Deus aqui nesta noite, seria assumir essa posição, de poder estar alguns instantes com o filho dele, para que ele te conte, biblicamente até, o que ele precisou passar, sofrer para você poder estar aqui hoje. E pode ter certeza de uma coisa, esse papo ia ser bom. Essa conversa entre ele e você, entre ele e o pastor também aqui, franca, honesta, verdadeira, poderia até transformar as nossas vidas. Mais do que já está, inclusive. Porque por alguns instantes que ele falou, ele conquistou almas. E ganhou pessoas que estavam perdidas. Porque o poder da sua palavra ultrapassa as paredes de tudo isso que foi falado hoje aqui. De culturas religiosas. Esse Senhor que eu estou pregando sobre ele aqui, que Deus enviou para ser Salvador do mundo, o poder que está sobre ele, com simples palavras, e mais profundas, ele pode salvar uma alma, uma vida que aqui nesta noite está querendo desistir de tudo. Porque não está entendendo o que está passando. Está sofrendo, mas não sabe como solucionar tudo isso. Então é muito óbvio que alguém vai ouvir a história de Moisés e vai se encantar. De que alguém vai ouvir a história do mar vermelho sabendo como uma perspectiva positiva de chance de vida, de conquista, de esperança, que as pessoas vão se inspirar com esse filme. Mas nada daquilo que aconteceu lá vai acontecer aqui. Porque não é lá que Deus está agora. Não é ali que Ele habita agora. Então aonde Ele habita, aonde Ele está agora, pastor? No coração e na alma e na mente daqueles que professam a sua fé em Jesus. Que entregaram a sua vida para Cristo. É nesses que Deus nesse exato momento habita. Como disse Pedro, pedras vivas que foram edificadas para serem templo espiritual, habitação de Deus, templo do Espírito Santo. É a chance que Deus está te dando hoje aqui. Para você, amado irmão, que não sabe explicar o fenômeno da doidice judaica que está lá na Universal, sendo exercida pelo Macedo, pastor, já te digo sem sombra de dúvidas, que aquilo lá é pura maçonaria e nova ordem mundial. Para você aqui hoje, que está entusiasmado, encantado, com aquela arquitetura e também com aquele investimento de culto do Antigo Testamento lá, está sabendo hoje aqui, que você está cometendo sacrilégio e afronta contra Cristo e desmerecendo o que Ele fez por você. E Deus chama hoje quem está ouvindo esse culto aqui, para a luz, para receber Jesus de verdade.
e assumir essa caminhada com Ele, e tomar sobre a tua vida o jugo dele e a cruz que Ele te prometeu, como sinal de subjeição e obediência a Ele. E essa é a proposta de salvação que Deus tem para te dar hoje aqui. Deus vai te abençoar na medida que você amar o Filho dele. Deus vai te abençoar na medida que você obedecer o Filho dele. Deus vai te abençoar na medida que você fizer o que Jesus manda. Porque a autoridade está sobre os ombros dele agora. E ele é a plenitude de Deus e do tempo. Mas se caso você hoje chegar na conclusão de que você não quer ser um crente de Jesus, então eu já te dou a informação. Boa viagem. Porque se a Bíblia for a palavra de Deus, tua caminhada vai ser direto para o inferno. Você que vive de filosofia religiosa, você que vive de filosofia oriental, você que vive de lixo espiritual, a informação que o Evangelho dá para a sociedade, que não tem Cristo, é que a condenação já está decretada sobre ele. E você que veio nessa igreja hoje para reverter o teu estado deplorável, para mudar a tua vida de vez e amar esse Cristo, a chance está sendo dada aqui nessa noite. Sabe o que nós vamos fazer aqui agora? Abrir um pouquinho desse coração para dizer para Jesus o que nós precisamos mudar para Ele ser glorificado. Porque o Moisés da nossa vida é Ele. Abaixou a cabeça, fecha os teus olhos.